Um trecho da fala dela logo depois da tragédia. Roda aí. Eu vi, eu sei que eles estão tentando. Mas demorou, eu gritava, eles não estavam entendendo. Ele tá agora com isso, que ele vem com equipamento de emergência. Se o seu mata passar o óleo, a gente pode descer, que aqui a gente já olhou tudo. Você pra lá, que ele vai agora descendo pra lá, né? É, tem que descer, pode descer da ponta pra baixo, da ponta pra cá eu já fiz. Agora, o ideal seria ela daqui. Olha, deu para perceber que a Camila e aquelas pessoas que estão em volta dela estavam desesperados, principalmente a Camila. E às vezes ela não conseguia descrever o que aconteceu com riqueza de detalhes. Mas depois, um pouco mais tranquila, porém muito triste ainda, ela conversou com o pai dela, o Antônio Pitanga. E ela conseguiu descrever um pouco mais para o pai como foi aquela cena de terror, o porquê que eles resolveram entrar na água e se aventurar um pouco mais, por que não ficaram na margem mais próxima, um local seguro. Deu para perceber também na matéria da Lívia, que nós rodamos agora há pouco, que esta falta de sinalização contribuiu para que tudo isso acontecesse. O Antônio Pitanga, o pai da Camila, concedeu uma entrevista para a equipe do Brasil Gente. E aí ele conseguiu descrever para a gente realmente o que aconteceu ali, naquele momento terrível vivido pela Camila e o Domingos. Vamos ouvir o Antônio Pitanga agora na tela. Eu estava na rua, estava vindo de um trabalho, de uma filmagem, né, e ela me liga, né, e eu só ouço o choro. Um choro pesado, um choro que eu não estava entendendo, né, porque ela não consegue falar logo imediatamente, né. E aí eu falo, o que está acontecendo? Ela fala, pai, uma tragédia. Uma tragédia. Eu demorei a entender que tragédia essa era aqui no Rio, com os familiares da gente, ou que é alguma coisa da equipe, não sei o que podia ter imaginado. Ela disse, não. Estava eu, aí ela falou, estava no Rio nadando com Domingos, né, e chegamos perto de uma pedra e eu percebi que tinha uma corrente, né? E tentei segurar o Domingos e escapuliu, tentei segurar novamente, escapuliu, né? E ele desapareceu. Ele desapareceu, né, na corrente, pai. E eu comecei a gritar, socorro, socorro. Então eu não estava distante, porque o motorista que estava com a gente de terra o viu e começou a gritar socorro, socorro, porque nós tínhamos saído, né, depois do almoço, nós saímos para dar um mergulho no rio, né? Eu acredito que eles tenham feito isso sempre, mas aí aquele pedaço, que é inclusive um pedaço onde uma parte da praia, do rio, aliás, que tem turismo, né, que eles passam na corrente. A correnteza não está ali, né, fica ali durante todos os dias, todos os meses, você vê aquela mesma coisa. Muda, conforme a lua, né? Então, o rio é mistério. Então, demorei de entender, né, que o Domingos estava sendo tragado pela correnteza. Agora, ela fala muito desse momento de desespero, de impotência, como ela relatou para o senhor. Total, porque os dois estavam numa correnteza. Eles saíram de um barco, né, para ir para uma pedra, para um morro. Né? Acredito que tenham nadado uns 200 metros, 300 metros. Então, eu acho que é uma coisa que eles tinham uma familiaridade com. Só que ela disse, pai, eu vi a corrente, eu senti a corrente e avisei para ele, tem uma corrente, mas já estava tarde que nós dois estávamos na corrente. Só que eu cheguei, me coloquei na pedra, já estava próximo da braçada, meu braço alcançou a pedra. E eu segurei na pedra e segurei no braço dele, porque ele não conseguiu chegar na pedra. Né? Segurei a mão, né, mais forte, e a correnteza levando ele, e eu segurando, escapuliu. Ela falou, escapuliu. E aí eu peguei novamente, consegui pegar novamente a mão dele. Teve uma hora que a correnteza foi muito mais forte, né? Eu não tinha força porque nós dois tínhamos nadado. Nós estávamos atravessando de um lado para o outro,
do barco para o morrozinho, para a pedra lá. Então, eu acredito que eles já estavam cansados quando chegaram ali, né? E não foi possível. Então, ela lamenta, ela chora muito. Eu tentei, pai, eu tentei. E eu sei que ela tentou. Num momento tão delicado, tão difícil, você vê na morte a nobreza desse cara. Porque quem está afogado puxa o outro. Ela estava puxando ele. Um cara de 1,90 m e tanto, devia estar pesando mais de 80 e tantos quilos, com uma barra, uma correnteza com várias camadas debaixo do rio. Entendeu? Então, o que passa pela cabeça do senhor em relação a sua filha também estava ali, poderia ter se acidentado? Também, mas é o grau de nobreza, de dignidade desse cara diante da morte, não ter puxado ela. Porque ela que estava puxando ele. Está entendendo? Ela estava brigando contra a correnteza, contra o peso que fica, quadriplica. Está entendendo? Isso tudo passa na minha cabeça, né? E passa na minha cabeça que ele não puxou ela. Cara, que dignidade, que amor ao ser, né? A colega, a amiga, né? Foi o braço salvador, era o braço salvador. E a gente entende, a gente sabe disso, que o afogado sempre puxa o outro, não para que se afogue, mas para que ajude, tanto que você pega o afogado por trás. Está entendendo? Então, ela está chorando muito, eu falei com ela hoje, chorando muito, está destroçada. Ela, toda a equipe, tentei ir para ela, ela falou, não vem, pai, estamos todos juntos aqui, né, orando, né, criando condições para entender, forças, para poder levar para a família, ser solidária, mulher, filhos, né, tinha um circo, amigos, tá entendendo? Então, a tragédia, você não explica a tragédia. Por isso que é tragédia.